Olá, como vai você, minha querida irmã, meu querido irmão? Hoje estou trazendo um tema muito sensível, que ressalta melindres e que pode mexer com a suscetibilidade de alguém. É um assunto que traz muita preocupação nos tempos atuais, em razão do que se vê no cotidiano da vida, com tanto descaso pela ética, pela moral, além de que a criminalidade de diversas modalidades está se tornando algo muito rotineiro e sem controle. Claro que tudo isto não se trata de algo que começou agora, mas com certeza tem raiz na mudança de estilo da educação dos filhos no passado recente, e que vem se degradando pelo surgimento de uma filosofia educacional avançada, entre aspas, que se vem adotando no meio desta dita sociedade moderna. Este meu comentário não se trata de uma crítica, mas de uma constatação que salta aos olhos quando se olha para trás, para um passado mais distante, em que os pais daquela época eram mais rígidos e intransigentes com a tal permissividade excessiva. Colocar filhos no mundo representa uma alta responsabilidade do ponto de vista espiritual para os pais. Deus entrega os filhos aos pais como missão e o dever de cumprir com suas obrigações, de cuidar deles e de si próprio como responsabilidades, diante do dever de assomar os degraus da escala evolutiva espiritual. Sabendo-se que toda missão, quando não é bem cumprida, resulta em comprometimento de natureza real perante as leis de Deus. Lembremos-nos de que, antigamente, os filhos não tinham tanta independência que têm hoje de se conduzirem pelo mundo afora, com tanta liberdade de escolha de suas amizades, por exemplo. E os pais agiam dessa forma para evitar que os filhos criassem relacionamentos com pessoas que não agregassem valores morais. Do mesmo modo, não se podia buscar entretenimento sem controle para não serem facilmente levados aos vícios dos mais variados, como os da bebida e principalmente das drogas. Os filhos obedeciam aos pais com respeito, submissão e consciência da necessidade de se conduzirem com responsabilidade. Assumiam mesmo a contragosto as obrigações escolares, tanto na própria escola quanto em casa, no cumprimento dos seus deveres de instrução, para se tornarem bons profissionais no futuro. Obedeciam às regras de conduta impostas pelos pais de forma pacífica, etc. Todos os cuidados dos pais tinham uma razão nobre, a de que os filhos fossem conduzidos na sua adolescência até quando chegassem à maioridade, situação essa que legalmente eles obtinham o direito de se guiarem pelo próprio nariz. A educação dos pais visava colocar os filhos num patamar de responsabilidade com a vida, para vê-los se tornarem homens de bem, para também se tornarem homens do futuro, que contribuiriam para a formação das próximas gerações, que influenciariam o comportamento
da sociedade nas décadas seguintes. Os pais mais antigos, portanto, eram mais rígidos e inflexíveis na educação dos filhos, principalmente no que dizia respeito a comportamentos e sociabilidade. Os pais mais antigos agiam de conformidade com a máxima de que amar com permissividade exagerada não se incorporava na vida dos filhos o devido e necessário equilíbrio na educação, bem como não se valorizava a prática do respeito e da obediência, lembrando que os pais são sempre os maiores e melhores exemplos para os filhos, porque não basta apenas falar ou ensinar, mas, sobretudo, agir e se conduzir de conformidade com o que se fala. Porque o que se faz, fala muito bem mais alto do que aquilo que se diz. Logo, o exemplo é tudo. O zelo de antigamente, com a educação, formação e controle dos filhos menores, é algo raro de se constatar na atualidade. A permissividade excessiva que os filhos de hoje têm e a liberdade de ação que lhes é permitida transformam-se em verdadeiras problemáticas da criação e da educação, que mais tarde, na adolescência deles, levam os pais a terem crises de consciência diante de suas incapacidades de consertar o caminho a que os filhos foram levados, principalmente por influência de terceiros. E, então, esses pais passam a sofrer de angústias, de preocupações diversas, de desgostos, movidos por crises de ansiedade, quando então levantam o olhar para os céus e perguntam: meu Deus, onde foi que eu errei? E essa dicotomia surge em razão de que, em dada época, as rédeas não foram devidamente colocadas. O que se quer de fato para o futuro dos filhos? A realidade é que as escolhas por certos tipos de amizade que eles fazem levam, por exemplo, a vícios das bebidas e das drogas, que assomam o seu ser, além da descontrolada permissividade, nos relacionamentos. Tem transformado o comportamento das pessoas dentro da sociedade em um nível de um alto grau de responsabilidades. E por trás desses vícios que surgem os comportamentos nocivos, desregrados, desregulados, agressivos e até criminosos daqueles que se envolvem com essas anomalias sociais, é um fato que estamos acostumados a ver normalmente. Em decorrência dessa herança comportamental maldita, de falta de ética, de moral social e, sobretudo, da moral espiritual, que a sociedade se depara com tantas deformidades de caráter no seio das famílias, vem sendo uma grande realidade. Cotidianamente vemos nos noticiários de jornais, televisivos, notícias que são veiculadas de filhos e pais e casais que se agridem mutuamente, que se matam por questões fúteis. Eu estou gravando este vídeo no dia 20 de janeiro de 2023. No dia 18 deste mesmo mês, assisti uma reportagem
aterrorizante. Um pai se juntou com um filho para matar a sua própria esposa, a sua filha, além da esposa e dos 3 filhos do próprio filho que se juntou a ele para promover essa barbaridade, essa carnificina. Juntos, pai e filhos mataram 6 pessoas de suas próprias famílias. Tudo isso por questões fúteis, como se a vida não tivesse mais nenhum valor. Meu Deus! Quanto atraso espiritual desse pai e desse filho que se juntaram para cometer essa barbaridade humana. A raiz de todas essas anomalias comportamentais, da forma de ser, de viver e de viver a vida, de conviver sem respeito dentro de uma sociedade, de não ter a devida compreensão das coisas transcendentes da vida, de não ter Deus no coração, de não considerá-lo como Senhor de tudo, bem como não reconhecê-lo como Pai de infinito amor, mas também de infinita justiça, pela qual ninguém escapa dos ditames de suas leis, leva o homem descrente a agir pensando na impunidade em prol da realização de seus desejos mais vis e mundanos. Mas com certeza uma parcela de culpa dessa forma de se guiar pelo mundo está na devida falta de educação, ou melhor, da educação familiar, que de alguma forma contribuiu com um certo grau de irresponsabilidade para o acontecimento dos fatos presentes. Claro que existem situações em que os pais fizeram de tudo ao seu alcance enquanto os filhos estiveram sob sua guarda, antes de completarem a maioridade. E que apesar dos esforços, os filhos tomaram caminhos voltados para o mal. Nesses casos, Deus reconhece o esforço, o trabalho de educação e isenta os pais que em nada contribuíram para tais desvios de conduta, porque fizeram a sua parte. Na verdade, Deus olha para a intenção dos pais, bem como para a condução do processo, verificando se foram boas. Entretanto, nesses casos, Deus reconhece o esforço, o trabalho de educação e isenta os pais que em nada contribuíram para tais desvios de conduta, porque fizeram a sua parte. Na verdade, Deus olha para a intenção dos pais, bem como para a condução do processo, verificando se foi boa essa condução. Entretanto, o fruto a ser colhido dependerá exclusivamente das escolhas feitas pelos filhos, pelo uso de seu livre-arbítrio. Certa vez eu li uma mensagem que diz: ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Ora, isto é uma grande verdade. Por isto, a missão principal dos pais não está em realizar essa mudança quando os filhos já assumiram suas personalidades efetivas, e sim ensinar os filhos desde criancinhas, formatando o seu caráter desde pequenininhas, o que é muito mais fácil, moldá-los para o bem viver. Devemos considerar que a criação e educação dos filhos representa uma missão de cada homem dada por Deus.
Também não devemos esquecer que estamos aqui neste mundo para unicamente progredirmos em direção ao Pai que nos aguarda e que somente nos receberá de braços abertos quando atingirmos a perfeição espiritual. Situação esta que foi alertada por Jesus em seus ensinamentos. Enquanto isto não acontece, cabe por dever a cada um de nós fazer a nossa parte. Minha irmã, meu irmão, este assunto, como disse no início, é muito sensível e espero não ter mexido com a suscetibilidade de ninguém, mas que ele seja levado à reflexão para o abrir de olhos para uma realidade nua e crua e que jamais esqueçamos que sempre é tempo para mudarmos a nós mesmos e a aqueles que estão sob o nosso cuidado, os nossos filhos, porque é de nós que depende o futuro. Sou muito grato pela sua audiência e vou lhe esperar no próximo vídeo. Fique na paz de Jesus e que Deus abençoe você. Assim seja.